Hoje vamos falar sobre um dos assuntos mais intrigantes da Bíblia, os anjos mais misteriosos de todos, os Ofanins. Imagine um ser celestial que foge completamente da nossa compreensão, onde os anjos, que não se parecem em nada com a imagem tradicional de seres alados e brilhantes. Os Ofanins são criaturas que desafiam nossa imaginação e nos deixam cheios de perguntas. A primeira coisa que você precisa saber é que esses anjos são descritos como rodas dentro de rodas, cheias de olhos por toda parte. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Parece coisa de ficção científica, não é? Mas essa descrição vem diretamente das visões do profeta Ezequiel no Antigo Testamento. Ezequiel teve uma visão impressionante enquanto estava às margens do rio Quebar, na Babilônia. Ele viu uma tempestade se aproximando e dentro dela 4 seres vivos que se moviam de forma impressionante. Cada um deles tinha 4 faces e 4 asas, e ao lado deles havia rodas que se moviam em todas as direções, sem nunca se virar. Essas rodas estavam cheias de olhos, simbolizando a onisciência divina, a capacidade de ver tudo ao mesmo tempo. Agora, se você está achando tudo isso muito estranho, não se preocupe. Você não está sozinho. Durante séculos, estudiosos e teólogos têm debatido sobre o significado dessas visões. Alguns acreditam que os Ofanins representam a onipotência e a presença constante de Deus, enquanto outros sugerem que eles simbolizam o movimento e a ação divina no mundo. Essas visões não apenas impressionaram Ezequiel, mas também serviram como um poderoso lembrete para os israelitas em exílio. Mesmo em tempos de adversidade, Deus estava no controle e presente em todas as situações. Agora convido você a ficar até o final deste vídeo e participar conosco de uma oração maravilhosa que com certeza mais vai te fortalecer e ao mesmo tempo vai fazer com que possa sentir a presença divina em suas vidas. Esses anjos também são conhecidos como as rodas ardentes e são mencionados em outros textos antigos, como o livro de Enoque, que, embora não faça parte do cânone bíblico oficial, oferece mais detalhes sobre esses seres fascinantes. De acordo com Enoque, os Ofanins são responsáveis por mover o trono de Deus, uma tarefa que combina poder e responsabilidade em um nível inimaginável. Mas por que devemos nos importar com esses anjos? O que podemos aprender com eles? Bem, os Ofanins nos lembram da vastidão e do mistério do universo divino. Eles nos convidam a abrir nossas mentes para a possibilidade de que há muito mais além do que podemos ver ou entender. E, em última análise, eles nos mostram que o divino é muito mais complexo e maravilhoso do que qualquer coisa que possamos imaginar. Então, na próxima vez que você olhar para o céu noturno e se perguntar sobre os mistérios do universo, lembre-se dos Ofanins. Essas rodas dentro de rodas, cheias de olhos, nos lembram de que há muito mais a ser descoberto e compreendido. E talvez, apenas talvez, estejamos apenas arranhando a superfície do que realmente significa estar em presença do divino. E aí ficou curioso, fascinado? Essa é apenas uma das muitas histórias incríveis que a Bíblia tem a oferecer. Continue explorando, continue questionando e, acima de tudo, mantenha sua mente aberta para os mistérios do universo. No Antigo Testamento, os anjos são mencionados 108 vezes. O livro de Gênesis relata episódios em que os anjos intervieram nas vidas de Abraão e Jacó. No livro do Êxodo, Moisés também encontrou anjos durante a travessia pelo deserto. No total, a palavra anjos ou anjo aparece nos livros da lei e nos escritos de Moisés 32 vezes. Os anjos de Deus são apresentados nas Escrituras como os exércitos do céu. Anjos são seres reais, não figuras míticas ou opiniões. Eles são personalidades espirituais que têm um impacto físico.
Assim como o mundo demoníaco, o mundo angelical também é oculto. Pode ser que não possamos tocá-los, mas os anjos tocam as pessoas. Não podemos manipulá-los, mas eles podem destruir reis. Isso nos leva aos anjos mais misteriosos da Bíblia. Os ofanins podem se referir a rodas normais em um carro ou carruagem. Mas o que chama a atenção são as rodas no trono de Deus, mencionadas na visão de Ezequiel. Agora estamos nos perguntando quem foi Ezequiel? Quem era esse profeta que teve essa visão? O profeta Ezequiel. O nome Ezequiel significa Deus é forte, ou Deus fortalece. Esse profeta viveu durante um dos períodos mais difíceis da história de Judá, especificamente o exílio babilônico, e isso pode indicar o motivo do seu nome. Durante a conquista de Nabucodonosor, em 597 a.C., ele foi um dos 10.000 prisioneiros capturados de Jerusalém e, muito provavelmente, profetizou na Babilônia para os exilados nos assentamentos de Tel Abib, às margens do rio Cabur. O ministério de Ezequiel era absolutamente necessário para os exilados. Para aqueles que acreditavam e davam atenção às suas palavras, havia vida, mas para os outros havia um julgamento certo. O ministério de Ezequiel mostrou que Deus ainda estava se comunicando com eles, mesmo durante tempos de severo julgamento. Embora fossem punidos, não estavam abandonados. Jeremias pregava a mensagem de Deus em Jerusalém, enquanto outra voz a proclamava para os exilados na Babilônia, para que soubessem dos planos de Deus. Ambas as vozes eram igualmente fortes. Ezequiel vê os ofanins. Ezequiel estava no exílio quando Deus apareceu a ele. Deus usou esse encontro para iniciar o ministério de Ezequiel como profeta, mostrando-lhe uma visão impressionante. É difícil definir os ofanins descritos na visão de Ezequiel sem considerar toda a revelação. Deus escolheu abrir os céus diante dos olhos temporais de Ezequiel. A descrição da visão inaugural de Ezequiel é uma das passagens mais difíceis de traduzir em todo o Antigo Testamento. Primeiro, Ezequiel conta onde estava quando viu a visão. Ezequiel 1:4. Aconteceu que no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, enquanto eu estava junto ao rio Quebar, entre os exilados, os céus se abriram e eu tive visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do exílio do rei Joaquim, a palavra do Senhor veio expressamente a Ezequiel, o sacerdote. Ezequiel continua a descrever a visão. Eu vi um vento tempestuoso vindo do norte, uma grande nuvem com fogo brilhante ao redor, e algo como um brilho de âmbar no meio do fogo. No centro disso, havia a aparência de 4 seres vivos. Essa era a aparência deles. Cada um tinha 4 rostos e 4 asas. Os ofanins são descritos como rodas dentro de rodas, brilhando como berilo. Essas rodas se moviam ao lado dos seres vivos e pareciam estar cheias de olhos ao redor. O movimento das rodas era coordenado com os seres vivos. Quando os seres vivos se moviam, as rodas se moviam junto, e quando eles paravam, as rodas também paravam. Essa visão impressionante e complexa serve como o começo do chamado profético de Ezequiel, demonstrando a majestade e a soberania de Deus, mesmo durante o exílio e o julgamento. A presença de Deus, manifestada através dos ofanins e dos seres viventes, reforça a mensagem de que, apesar das dificuldades e do sofrimento, Deus ainda estava no controle e continuava a se comunicar com seu povo. Ezequiel foi escolhido para ser uma voz poderosa e esclarecedora para os exilados, mostrando-lhes que, mesmo em tempos difíceis, Deus não os havia abandonado. A visão dos ofanins, com sua complexidade e beleza, era um lembrete visual da glória e do poder divinos, inspirando esperança e fé entre os exilados. Ezequiel, filho de Buzi, estava na terra dos caldeus, perto do rio Quebar. Ali, a mão do Senhor veio sobre ele. Enquanto ele observava, viu um vento forte vindo do norte, uma grande nuvem com fogo brilhando intermitentemente,
e uma luz radiante ao redor dela. No meio disso, algo parecia um metal reluzente dentro do fogo. Ezequiel tentou colocar em palavras algo que não podia ser explicado claramente. Ele usou símiles para descrever, comparando com outras coisas para dar uma ideia de como era. Lemos a frase: algo como um metal reluzente no meio do fogo. Ezequiel percebe uma nuvem escura e ameaçadora de relâmpagos e fogo se aproximando do norte. Dentro da nuvem havia 4 seres luminosos que brilhavam intensamente. Embora esses seres tivessem a aparência de humanos, eles não eram humanos de forma alguma. Cada um possuía 4 faces diferentes: uma face humana, uma face de leão, uma face de boi e uma face de águia. O profeta não registra esses seres pelo nome em Ezequiel 1, onde começa o relato de sua visão. Mas no capítulo 10, eles são identificados como querubins. Ezequiel 1, 5, 7. E dentro dela havia figuras que se assemelhavam a 4 seres vivos, e esta era a aparência deles. Tinham forma humana. Cada um deles tinha 4 rostos e 4 asas. Suas pernas eram retas e seus pés eram como os de um bezerro, e eles brilhavam como bronze polido. O que Ezequiel viu era real, mas ele teve que descrevê-lo com termos familiares. Antes de testemunhar os ofanins, Ezequiel viu criaturas que mais tarde identificou como querubins. Os querubins são um grupo de seres celestiais criados por Deus. Eles são os primeiros na hierarquia angelical a aparecer na Bíblia, logo após a queda de Adão e Eva. Não sabemos a reação de Adão ao testemunhar aqueles gloriosos querubins pela primeira vez na história humana. Talvez espanto, medo e admiração venham à mente. Em Êxodo 25, Moisés recebeu instruções específicas e detalhadas sobre como fazer vários artigos de mobília que seriam usados no tabernáculo. A Arca da Aliança e o propiciatório, onde Deus prometeu encontrar-se e comunicar-se com Moisés, foram os primeiros a serem detalhados. O que Deus queria colocar sobre o propiciatório? Ele escolheu representações dos querubins em ouro. Que visão magnífica deve ter sido! Os querubins estão associados à própria presença de Deus. E aqui, Ezequiel vê os querubins na presença de Deus. Eles glorificam Deus constantemente. Embora artistas tenham pintado querubins, que é o plural de querubim, como pequenas criaturas angelicais e fofas, a Bíblia os descreve como atendentes ao trono de Deus e executores de sua vontade. Ezequiel 1, 8, 10. Sob suas asas, nos 4 lados havia mãos humanas. Quanto às faces e asas dos 4, suas asas tocavam uma na outra. Suas faces não se viravam quando se moviam. Cada um seguia em linha reta. Quanto ao formato de suas faces, cada um tinha uma face humana. Todos os 4 tinham a face de um leão à direita, e todos os 4 tinham a face de um touro à esquerda e a face de uma águia. Ezequiel percebeu que cada criatura viva tinha 4 faces. Uma face humana, possivelmente representando a inteligência, uma face de leão, representando a força, uma face de boi, representando o serviço, e uma face de águia, representando a elevação. Elas tinham asas e estavam dispostas a ir aonde o Espírito fosse. O Senhor queria que Ezequiel entendesse que ele está em todos os lugares. Ezequiel pode ter estado em uma terra de cativeiro, mas ele não estava sozinho. Deus estava com ele. Como crentes em Deus, podemos encontrar conforto no fato de que Ele está sempre conosco, não importa onde estamos ou quais desafios estamos enfrentando. A ideia de que Deus está presente em todos os lugares nos dá paz de espírito, sabendo que Ele está sempre ao nosso lado. Em Ezequiel 1, 11, 14. Vocês verão que essas eram as suas faces. Suas asas estavam estendidas acima. Cada um tinha 2 asas que tocavam as asas do ser ao lado e 2 que cobriam seus corpos, onde todos se moviam em linha reta. Para onde o Espírito ia, eles iam, sem se desviar enquanto se moviam.
No meio dos seres vivos, havia algo que parecia carvões ardentes de fogo, como tochas se movendo entre os seres vivos. O fogo era brilhante e raios saíam dele, e os seres vivos corriam de um lado para o outro como relâmpagos. Depois de ver os querubins, Ezequiel viu rodas, semelhantes às de um carro. A melhor maneira de imaginar o que Ezequiel viu é pensar em um giroscópio. Ezequiel estava descrevendo algo que podia se mover em qualquer direção sem precisar girar. Lembre-se de que Ezequiel estava tentando descrever o indescritível. Ezequiel 1, 15, 21. Enquanto eu observava os seres vivos, notei que havia uma roda no chão, ao lado de cada um dos 4 seres. A aparência das rodas e sua construção eram como topázio brilhante, e todas as 4 tinham a mesma forma, parecendo que uma roda estava dentro da outra. Elas podiam se mover em qualquer uma das 4 direções sem precisar virar. As bordas das rodas eram altas e impressionantes e estavam cobertas de olhos ao redor. Sempre que os seres vivos se moviam, as rodas se moviam com eles. E sempre que os seres vivos se elevavam da terra, as rodas também se elevavam. As rodas se elevavam também. Para onde o espírito estava prestes a ir, elas iam naquela direção. E as rodas se elevavam junto com eles, pois o espírito dos seres vivos estava nas rodas. Sempre que eles se moviam, as rodas se moviam. Sempre que eles paravam, as rodas paravam. E sempre que eles se elevavam da terra, as rodas se elevavam junto com eles, pois o espírito dos seres vivos estava nas rodas. Ezequiel continuou a descrever a interação constante entre as rodas e os querubins. Onde quer que os querubins fossem, as rodas os acompanhavam. Ele relatou que o Espírito de Deus se manifestava em tudo isso. Ezequiel também estava vendo a onisciência de Deus. Os múltiplos olhos que ele viu representavam a completa consciência de Deus. Ele vê e sabe de tudo. Este grande livro começa com uma visão. Ezequiel recebe uma revelação de Deus sobre 4 figuras angelicais. Nesta visão, Deus chama o profeta para ser seu porta-voz e sentinela para os exilados hebreus. Esta visão é a primeira de 4 no livro de Ezequiel. Ele descreve essa primeira visão em detalhes vívidos. Como todo líder eficaz, ele falou o mais claramente possível. Um pastor, certa vez, disse: "Se no púlpito está confuso, nos bancos está nebuloso." Ezequiel usou analogias para descrever suas visões e depois aplicou essas visões. Ele comunicou uma imagem e, em seguida, compartilhou seu ponto de vista. Visões divinas sempre ajudam um líder e o povo a seguirem na direção certa. Uma visão divina também parece incluir os seguintes componentes. O espírito dos seres vivos estava nas rodas, de modo que os seres se moviam na direção em que as rodas se moviam. Foi realmente uma visão impressionante. As enormes rodas, os seres vivos, o fogo que se desdobrava e os olhos nas bordas das rodas. Que quadro impressionante da providência de Deus, sempre em ação, desenhando tudo de forma intricada, nunca errando e nunca atrasando. O que Ezequiel viu e descreveu nesta passagem é difícil de compreender plenamente. Visualizar a visão de Ezequiel em sua totalidade é difícil. Presume-se que seja a imagem de um magnífico carro com 4 rodas, trazendo o trono de Deus. A cena dá a impressão de movimento contínuo e atividade, não apenas por parte dos seres vivos, mas também do trono de Deus. A ideia é que as rodas e seus mecanismos podiam se mover em qualquer direção, mas sem qualquer sensação de caos ou desordem em seus movimentos. Um comentarista popular da Bíblia disse sobre isso: como um rolamento de esferas, elas podiam se mover em qualquer direção sem qualquer mecanismo de direção. Ezequiel 1, 22, 28. Acima das cabeças dos seres vivos havia algo como uma expansão, semelhante ao brilho impressionante do cristal, estendida sobre suas cabeças.
Sob a expansão, suas asas estavam estendidas retas, uma em direção à outra. Cada um também tinha 2 asas cobrindo seu corpo de um lado e do outro. Eu também ouvi o som de suas asas, como o som de muitas águas enquanto se moviam, como a voz do Todo-Poderoso, um som de multidão, como o som de um acampamento militar. Sempre que paravam, baixavam suas asas, e uma voz vinha de cima da expansão que estava sobre suas cabeças. Sempre que ficavam parados, baixavam suas asas. Acima da expansão que estava sobre suas cabeças, havia algo semelhante a um trono, com a aparência de lápis-lazuli, e sobre aquilo que parecia um trono, no alto, estava uma figura com a aparência de um homem. Então notei que, da aparência de sua cintura para cima, havia algo como metal brilhante, que parecia fogo ao redor. Da aparência de sua cintura para baixo, eu vi algo como fogo, e havia um brilho ao seu redor. Como a aparência do arco-íris nas nuvens em um dia chuvoso, assim era o brilho ao redor. Essa era a aparência da semelhança da glória do Senhor. E quando eu vi, caí com o rosto em terra e ouvi uma voz falando, que parecia fogo ao redor. Finalmente, Ezequiel viu a câmara no céu e tentou descrever as visões e os sons da criatura. Então ele notou um trono ocupado por alguém com a aparência de um homem. Ele observou que a entidade sentada no trono se assemelhava a um humano, mas era mais como chamas do que matéria física. Imagine a glória e o esplendor que havia ali. Em seguida, foi então que viu um arco-íris ao redor do trono de Deus. Deus deu a Noé o arco-íris da promessa após o dilúvio. João viu o arco-íris antes da tempestade. Ezequiel testemunhou um arco-íris no meio da tempestade, que simbolizava a promessa do pacto de Deus e seu poder divino. A mensagem transmitida é sobre o poder magnífico de Deus. Ele estava confortando Ezequiel ao assegurar-lhe que está no controle e que não há nada além de suas capacidades. O que significa a onipotência de Deus para nós? Nenhum problema ou dificuldade que estamos enfrentando está além do poder de Deus para resolver. Nós talvez não consigamos lidar com a situação, mas Deus pode. Não precisamos nos perguntar por que Ezequiel caiu ao chão. Ele foi exposto à glória de Deus, à manifestação externa de sua presença divina. Quando alguém experimenta a magnificência e a grandeza do Senhor, a única resposta natural é se prostrar em reverência. Durante os tempos desafiadores do ministério de Ezequiel, Deus lembrou-lhe uma visão para tranquilizá-lo de que ele ainda estava no controle de seu trono no céu. Apesar de estar longe de Jerusalém, Ezequiel sabia que Deus estava com ele. Da mesma forma, os crentes hoje podem sentir que estão em exílio nesta era. No mundo atual, há um aumento da maldade e do comportamento imoral. Mesmo pessoas que frequentam a igreja podem se recusar a aceitar os ensinamentos da Bíblia. No entanto, podemos encontrar conforto na descrição de Ezequiel sobre a magnificência de Deus. Talvez não vejamos a roda como ele viu, mas sabemos que Deus está conosco. Não importa onde estamos ou o que estamos passando, Ele sabe de tudo e pode fazer qualquer coisa. Além disso, Ele nos deu o Espírito Santo para ser nosso ajudador. Devemos manter essas verdades em mente e permanecer firmes em nossa fé nele durante esses tempos desafiadores, até o dia em que formos chamados para nos juntar a ele no céu. Pode ser difícil visualizar o que Ezequiel viu ou expressou nesta passagem. A descrição cheia de olhos é semelhante à maneira como João descreveu os querubins em Apocalipse 4:6, na nova versão padrão americana. E diante do trono havia algo como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no centro e ao redor do trono, 4 criaturas vivas, cheias de olhos na frente e atrás. A sensação é de excelente conhecimento e inteligência. As 4 rodas e seus mecanismos se moviam em conjunto com os 4 querubins enquanto giravam.
Eles estavam ligados de tal maneira que Ezequiel pôde escrever: o espírito dos seres vivos estava nas rodas. Os ofanins também foram mencionados de maneira semelhante em Ezequiel 10. Ezequiel deveria entender que o carro ou trono-carro de Deus estava em movimento. A imagem pode parecer bizarra para o leitor moderno, mas é importante lembrar que se trata de uma experiência visionária. As características surreais podem sobrepujar o realismo. Nas passagens, o trono de Deus está sobre rodas, os ofanins, que são empurradas por 4 anjos. Há rodas dentro de rodas em ângulos cruzados, o que permite que o trono se mova em qualquer direção sem precisar girar. Os ofanins têm sido um ponto de fascinação para muitos, e escritores apocalípticos judeus posteriores lhes deram uma vida própria. As rodas acabaram sendo reconhecidas como um tipo separado de anjo, conhecidos como ofanins. Porque alguns se referem aos ofanins como anjos, não há uma única menção nas escrituras dos ofanins sendo criaturas angelicais. Mas escritores judeus apócrifos os classificaram como uma classe de anjos e os incluíram em sua hierarquia angelical, junto com os serafins e querubins, devido à semelhança de vida única dos ofanins, seu poder sobrenatural e sua proximidade ao trono de Deus, sem mencionar a multidão de olhos. Se os ofanins são realmente seres angelicais ou apenas um mecanismo divinamente energizado de transporte multidimensional, não importa. O que importa é a função dos ofanins em exibir a glória de Deus para Ezequiel e para todo crente que um dia lerá seu relato e obterá uma visão renovada da realeza de Deus. O que os ofanins revelam sobre Deus? Tanto na aparência quanto na operação, os ofanins que aparecem na visão de Ezequiel demonstram o domínio absoluto de Deus sobre todo o cosmos. As rodas que se movem em todas as direções servem como um lembrete constante de que o Deus que servimos é onipresente. Ou seja, ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Assim como o Espírito de Deus guia os querubins, o mesmo Espírito habita nos ofanins. E os olhos que cobrem as rodas e os querubins são simbólicos da onisciência de Deus. Ele vê tudo. Ele sabe tudo. Por que é importante para os cristãos conhecer o reino sobrenatural? Efésios 6, 11 e 12, nova versão padrão americana. Revistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os governantes, contra as autoridades, contra os poderes deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Em Efésios 6:12, somos informados de que nossa luta não é contra carne e sangue. Deus deseja que os crentes estejam cientes do mundo além do que nossos olhos temporais podem ver, para que, no poderoso poder do Senhor, possamos estar preparados para enfrentar qualquer esquema que o inimigo tenha em mente. O extremismo é prevalente na sociedade atual. Em um extremo da escala, há crentes que minimizam as partes sobrenaturais de sua fé e insistem em manter uma visão de mundo naturalista, caracterizada por uma dependência exclusiva, baseada nas verdades dos ensinamentos doutrinários para a vida cotidiana. No extremo oposto, há pessoas que estão tão preocupadas com o reino espiritual, devido ao fascínio que ele exerce sobre elas, que acabam sendo de pouca ajuda na terra. Devemos primeiro garantir que nossos olhos estejam abertos para a realidade da situação. Quando um servo ficou aterrorizado pelo inimigo ao redor em 2 Reis 6,16, o profeta disse ao jovem: "Não tenha medo. O mundo em que vivemos não pode ser considerado nosso lar. Há um mundo que não podemos ver, mas que está cheio de conflitos sobre nossas próprias almas." Quando decidimos investigar a Bíblia e buscar a perspectiva de Deus sobre o sobrenatural, damos um passo mais perto do estabelecimento do reino de Deus. Ezequiel apresentou claramente uma visão,
E Deus, consistentemente, lhe proporcionava visões incomuns que o levavam a falar de maneiras incomuns. De mãos e pergaminhos descendo do céu, a 4 abominações cometidas no templo, a videiras, águias, leões, ossos secos e fogos. Ezequiel lidava com imagens estranhas, mas memoráveis. Essas imagens frequentemente vinham acompanhadas de uma interpretação divina e instruções sobre como ele deveria comunicar a palavra de Deus ao povo. Ezequiel seguiu de perto o axioma de liderança sobre visão. Veja claramente, mostre criativamente e diga constantemente. Apesar da resposta do povo, Ezequiel permaneceu firme em suas convicções e valores fundamentais. Lemos a frase, filho do homem. Esta frase é usada para Ezequiel cerca de 90 vezes e enfatiza que ele é apenas um mensageiro do soberano divino do universo, que planejou todos os eventos que aconteceriam e que não poderiam ser impedidos de se realizar. Ezequiel era um comunicador habilidoso que encorajava as pessoas a ouvi-lo e a se envolverem com tópicos importantes. Ele era conhecido por sua criatividade, muitas vezes incorporando recursos visuais e performances dramáticas para transmitir sua mensagem. Ele obedecia rapidamente às instruções do Senhor, mesmo quando muitas das ações simbólicas que Deus lhe pedia para realizar eram desafiadoras. Ele obedecia rapidamente às instruções do Senhor, mesmo quando muitas das ações simbólicas que Deus lhe pedia para realizar pareciam estranhas ou embaraçosas. Seu ministério dinâmico ganhou o respeito, a atenção e a admiração dos anciãos de Judá. Apesar dos esforços de Ezequiel para transmitir uma visão para sua geração, eles ouviram, mas se recusaram a agir conforme suas palavras, o que o deixou desapontado. Ezequiel se esforçou muito para compartilhar sua mensagem, mas infelizmente ninguém a colocou em prática. Segundo Deus, Ezequiel era um sentinela convocado para alertar o povo sobre o perigo potencial se não se arrependessem. Semelhante a um sentinela que avista um exército se aproximando, ele avisava o povo para se preparar ou enfrentar a destruição. Deus se descreveu a Ezequiel como aquele que fornece as palavras certas. Deus é o diretor deste grande drama que Ezequiel representa. Ele é o escritor do roteiro que Ezequiel deve ler ao povo, e é o autor que fecha a cortina quando a peça termina. O final chega na forma do exército babilônico invasor, quando é tarde demais para o povo descobrir que a peça não é um mero ato. Por mais gloriosos que sejam os seres angelicais, eles se tornam pálidos ao lado da glória indescritível do nosso Cordeiro Celestial, o Senhor da Glória, a quem todo poder no céu e na terra se curva em adoração santa e excitação. Na Bíblia, a frase "O Senhor dos Exércitos o realizará" é frequentemente usada sempre que uma profecia extraordinária é dada, algo que não pode ser explicado humanamente. Os anjos de Deus têm a permissão para executar qualquer coisa que saia da boca de Deus. Além dos ofanins, os anjos têm diferentes hierarquias. Em um sentido geral, provavelmente o maior grupo de anjos é o que poderíamos chamar de anjos comuns. Na maioria das vezes, quando os anjos são mencionados na Bíblia, são esses anjos não identificados que estão sendo referidos. Falar de anjos comuns parece uma contradição, pois como esses seres extraordinários poderiam ser considerados algo rotineiro? No entanto, em certo sentido, essa designação é apropriada quando os contrastamos com as várias classes únicas ou ordens de anjos mencionadas na Bíblia. Os anjos são as tropas de ataque que lidam com os oponentes. Eles sempre conseguem a resposta e são vitoriosos após cada ação. Além disso, eles cumprem a vontade de Deus. Salmos 103, 20, 21 diz: Bendizei ao Senhor, vós, seus anjos poderosos, que cumprem as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor, vós,
todos os seus exércitos, vós, seus ministros, que fazeis a sua vontade. Os anjos são comprometidos em obedecer aos comandos de Deus. Então, você pode enviá-los para realizar o que Deus ordenou a seu respeito. A palavra diz: digam aos justos que tudo lhes irá bem, pois desfrutarão dos frutos das suas ações. Isaías 3:10. Além dos ofanins, os anjos têm diferentes hierarquias. Em um sentido geral, provavelmente o maior grupo de anjos é o que poderíamos chamar de anjos comuns. Na maioria das vezes, quando os anjos são mencionados na Bíblia, são esses anjos não identificados que estão sendo referidos. Falar de anjos comuns parece uma contradição, pois como esses seres extraordinários poderiam ser considerados algo rotineiro? No entanto, como esses seres extraordinários poderiam ser considerados algo rotineiro? Em certo sentido, essa designação é adequada quando os contrastamos com as várias classes ou ordens únicas de anjos que a Bíblia menciona. Os querubins são a primeira ordem angelical a aparecer nas Escrituras, logo após a queda de Adão e Eva. Os serafins é um grupo diferente de anjos, especificamente reconhecido. Em hebraico, serafim significa ardentes, em Isaías 6:1-2. Os serafins são descritos da seguinte forma: cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. Outra hierarquia angelical é a dos arcanjos, uma posição ocupada por apenas um anjo no registro das Escrituras. A palavra arcanjo significa chefe. Então este anjo é o mais proeminente de todos os anjos santos. O nome do arcanjo é Miguel, que significa quem é como Deus. Sempre que você ouve esse nome, está ouvindo uma pergunta: quem é como Deus? Agora vamos conhecer outro anjo, cujo nome é claramente mencionado nas Escrituras. Além de Lúcifer, é Gabriel, cujo nome significa poderoso de Deus. Gabriel faz jus ao seu nome, pois realmente realiza coisas poderosas. Gabriel serve a Deus mais como um mensageiro. Em várias ocasiões no livro de Daniel, Gabriel aparece para dar grandes revelações sobre eventos futuros, especialmente relacionados ao reino de Deus. Qual é a relevância dos anjos? A próxima pergunta é: os anjos ainda são relevantes? Precisamos deles hoje como cristãos cheios da unção do Espírito Santo. Um olhar sobre as vidas dos indivíduos distintos na Bíblia revela que todos eles experimentaram a companhia angelical. Quase nenhuma pessoa de destaque nas Escrituras deixou de ter provas físicas e reais da companhia dos anjos. Deus disse: eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Malaquias 3:6. Isso significa que o que ele fez ontem, ele também está fazendo hoje. Há muito para se considerar no tempo em que vivemos. Os anjos são uma parte indispensável e essencial do plano de Deus para os redimidos. A unção não pode substituir os serviços dos anjos. Jesus Cristo nasceu do Espírito Santo e tinha a unção do Espírito Santo. E ainda assim, ele necessitava dos serviços dos anjos. É maravilhoso pensar que Jesus acreditava nos anjos e desfrutava de seu ministério, mesmo sendo o Filho do Deus Altíssimo. Até mesmo o Senhor Jesus Cristo precisou da assistência dos anjos antes mesmo de seu nascimento. Um anjo anunciou sua chegada. Quando o perigo surgiu, devido à notícia de seu nascimento, um anjo falou com José para se mudar para o Egito com o bebê Jesus, para que a Escritura fosse cumprida. Embora os anjos sejam importantes espíritos ministradores, podemos limitar seu ministério em nossas vidas. A primeira razão é a cegueira espiritual. Quando se trata das questões de Deus, você deve acreditar antes de poder experimentar. O que está escrito na palavra deve ser visto antes de ser possuído. Os anjos, que são os exércitos do céu, estão ao nosso redor.
Não deixe o diabo te enganar sobre a presença dos anjos. Assim como o mundo demoníaco é invisível, o mundo angelical também é. Devemos entender que os anjos pertencem a uma dimensão de criação única e diferente, que mal podemos compreender. Nesta dimensão, as restrições são diferentes daquelas que Deus colocou na nossa. Deus deu aos anjos um conhecimento e uma mobilidade superiores aos dos humanos. A palavra de Deus nos informa que os anjos, assim como os homens, também foram criados por Deus. Isso implica que, em algum momento, não existiam anjos, como visto em Colossenses 1,16. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Em Hebreus 1,14, os chama de espíritos ministradores. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? O império dos anjos é tão vasto quanto a criação de Deus. Se você acredita na Bíblia, você acreditará em seu ministério. Eles aparecem tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, sendo mencionados direta ou indiretamente quase 300 vezes. Estudiosos bíblicos acreditam que o número de anjos pode chegar a milhões, pois Hebreus 12:22 fala de uma incontável multidão de anjos. Quanto ao seu número, Davi descreveu 20.000 atravessando os céus. Os carros de Deus são dezenas de milhares e milhares de milhares. Podemos ter certeza de que os anjos, incluindo os ofanins, nunca chamam a atenção para si mesmos, mas atribuem a glória a Deus e transmitem sua mensagem aos ouvintes como a palavra de ordem mais elevada. O propósito dos anjos. Primeiramente, os anjos fazem a palavra de Deus se cumprir. Os anjos são os executores da vontade de Deus. Eles seguem a palavra de Deus para garantir que ela se realize. O que eram as rodas em Ezequiel 1? Ezequiel teve uma visão que retratava a natureza divina de Deus por meio de uma poderosa imagem de movimento e ação. Deus apareceu em um trono que se assemelhava a um carro, e sua glória sendo tanto suprema quanto presente em todo o universo. A revelação completa de Deus nesta visão para Ezequiel, os querubins, o carro, o espírito e as rodas, enfatiza sua unidade e coordenação. Embora a visão fosse assustadora, ela retrata a magnificência e o esplendor de Deus que apareceu diante de Ezequiel e dos israelitas durante o cativeiro babilônico. Isso lhes lembrava da santidade e do poder de Deus como Senhor de toda a criação. A mensagem era clara. Mesmo que seu povo estivesse no exílio e sua nação prestes a ser destruída, Deus ainda estava no trono e capaz de lidar com qualquer situação. A lição de hoje é que Deus, através de sua maravilhosa providência, está constantemente trabalhando em seu plano invisível nos assuntos de todas as nações. Seu plano é intrincadamente projetado, sempre preciso e nunca atrasado. Romanos 8:28 diz: E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Existem vários temas principais no livro de Ezequiel. A soberania de Deus. Deus controla a história. Não importa o que aconteça, seus planos não serão frustrados. Mesmo a rebeldia de sua nação escolhida não estragará seus planos, que ele, em última análise, trará à realização. A ideia expressa em Ezequiel 1, com a visão de Deus governando sobre toda a criação, é repetida várias vezes ao longo do livro. No entanto, essa visão é a primeira de 4 no livro. Ezequiel teve outras visões neste livro. Agora, convido você a se juntar a mim em uma oração. Senhor Todo-Poderoso, reconhecemos tua soberania e poder sobre toda a criação. Assim como mostraste a Ezequiel tua glória e majestade, pedimos que reveles teu plano divino em nossas vidas.
Ajuda-nos a confiar em Ti, mesmo nos momentos de adversidade, sabendo que Tu estás sempre no controle. Que possamos sentir Tua presença e ouvir Tua voz nos guiando e protegendo. Fortalece nossa fé e nos capacita a seguir Teus caminhos, cumprindo Teus propósitos em tudo o que fazemos. Em nome de Jesus, amém. Obrigado por assistir e nos acompanhar nessa jornada. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e seguir-nos para os próximos capítulos. Que Deus abençoe a todos.